A todos, eu agradeço, Júlio, vou te chamar, desde quando eu te chamava no século passado, né, de Julinho, eu te agradeço essa oportunidade de estar aqui. Em seu nome eu agradeço toda a coordenação do evento, né, tudo que está por trás para eu estar aqui. Agradeço essa abertura com música. Agora eu vou só agradecendo, não vou falar que eu tenho ranço dos dois, não. Tanto do pianista como da cantora, porque eu não sei cantar, eu não sei dançar. E para mim a música e a dança é uma das artes, são duas artes completas, porque não precisa de tradução. Quando você canta Summertime, que é uma música que me marcou na infância, quando o maestro toca, né, naquele primeiro momento que ele toca, é só instrumental, gente, eu fico morrendo de inveja. Confesso publicamente, eu fico morrendo de inveja, porque a música não precisa de você ser iniciado em nada. O texto, ele te pede uma leitura. Supõe-se um sujeito, eu estou falando um texto escrito, porque tem a literatura oral, mas o texto escrito, ele supõe uma leitura. É preciso traduzir o texto. O Concepcience foi traduzido para o inglês. Se não fosse assim, quem não fala inglês não entenderia. E para mim a música, o canto, a voz, convoca independente de nada. Não é preciso eu entender inglês para me emocionar com Summertime, né? Não é preciso, eu falei hoje, de música a única coisa que eu conheço é a clave de sol. Não precisa de eu ser um entendedor de música para a música me buscar, né? Me mexer, me arrumar ou me desarrumar. Então eu vim brigando com eles no carro, né? Porque inveja a gente tem que brigar, né? A gente acha que tem que confessar publicamente, né? Nós dois contra eles. Nós dois contra eles. E Summertime, né, é uma música que me marca muito, porque quando eu tinha 12 para 13 anos, que eu morava em Belo Horizonte, eu passei para a primeira série no CAP da UFMG. As patroas de minha mãe me pagaram para eu ir ao cinema. Foi a primeira vez que eu entrei numa sala de cinema, para ver justamente Porgy and Bess. E esse ano eu tinha pedido para a professora de canto da minha filha me ensinar, porque eu queria cantar Porgy and Bess lá no meu aniversário. Eu queria cantar, entende? Cheguei até a falar com a Aninha, mas acabou não dando certo. Então você cantando hoje Porgy and Bess era tudo que eu queria. Então eu te agradeço, como agradeço ao maestro, tá? Que foi mais um presente. Muito linda. Só isso que eu tenho que falar. Olha só. Quando você canta também aquela música do filme, da Cor Púrpura, Sista, e que eu nem sabia também quem eram os autores, mas me marca muito, né? Porque a voz daquela mulher também, que eu não sei o nome, mas esse Sista é o que nós precisamos de construir cada vez mais. Essa irmandade, sororidade, né? claro. Isso, a tem sororidade. Que ter isso. Então, quando você falou Sista, eu falei, nossa, sou eu! Somos nós, né? Conceição, daqui é um papo livre, tá? Fernando, você Sim. senta a hora que você quiser. Tá? Ela te odeia mesmo, então tudo bem. Olha só, Conceição, a infância de luta, pobre, em Belo Horizonte, depois uma adolescência para ganhar o mundo até chegar ao Rio. Muita gente conhece a Conceição Evaristo de uns anos para cá.
A escritora consagrada, essa mulher que representa uma luta, que não é uma luta individual da Conceição, é uma luta coletiva, não é uma questão de um, é uma questão de muitos. E eu acho que muita gente não conhece ou não sabe, tá? E eu gostaria que você pudesse um pouco falar desse lugar de construção de uma vida, tá? Que nada vem do céu, vem de chuva. Tá? Bom, eu sou mineira, né? Apesar de ter perdido um pouco do sotaque, porque eu fui para o Rio em 1973, mas sou de Belo Horizonte. Quem conhece Belo Horizonte, ali no alto da Avenida Afonso Pena, no bairro Cruzeiro, na Rua Albita, onde tem aquele mercado municipal. E eu sempre digo, quando pisarem ali, pisem com cuidado, porque o meu umbigo e dos meus 8 irmãos, eles estão enterrados ali. O hábito, que eu tenho impressão que é um hábito também de origem africana, quando o umbigo do neném caía, se enterrava ali. Então ali está enterrado o meu umbigo. Aí nasci, estudei no Jardim Bueno Brandão, no grupo escolar Barão do Rio Branco. O grupo escolar Barão do Rio Branco, também quem conhece Belo Horizonte, está ali na Avenida Getúlio Vargas. E era um grupo escolar que a maioria era aluno de classe média ali de Belo Horizonte. E alguns da favela ao entorno, a favela da Serra e a favela do Pinuraçaia. Então eu fiz o meu primário ali. Terminando o primário, meu ginásio foi muito interrompido, parava, trabalhava e coisa e tal. Curso normal também eu fiz no Instituto de Educação. E eu queria muito ser professora. Professora era uma coisa que estava, era um desejo. Escritora foi um acontecimento, mas professora não. E quando eu terminei o curso normal, lá em Belo Horizonte, não tinha concurso para magistério. Dependia de alguém importante, aconselhar alguém para te incluir numa escola como professora. Como a minha família era uma família que conhecia pessoas importantes, sim, mas sempre numa situação de subalternidade, sempre trabalhando para essas famílias, talvez o meu destino estivesse traçado também para continuar, né, essa estirpe. Eu digo que a minha família teve uma estirpe muito boa de lavadeiras, de cozinheiras, de babás, e é essa estirpe que me faz. Eu falo disso com muito orgulho, entende? Com muito orgulho. E costumo brincar também que o destino da literatura me persegue, porque minha família trabalhou para literatos brasileiros. Minha família trabalhou para a família de Henriqueta Lisboa de Oliveira, trabalhou para a família de Otto Lara Rezende. Minhas primas, mãe, tias, tiveram passagens nesses lugares. Então eu costumo brincar que o destino da literatura me perseguiu desde o ventre materno. E, além disso, né, a oralidade, né, as histórias que eu contava. Todo mundo que é mineiro aqui sabe que a gente é falador demais, né? Vocês estão vendo, né? Eu sempre vivo aqui. E o fato de eu escutar tantas histórias me preparou muito para a escuta. Eu falo muito, mas eu também fico muito prestando atenção no que os outros falam, né? Eu gosto muito do termo assuntar. Assuntar, que é um termo bem mineiro, né? E para mim, eu creio que para escrever você tem que estar muito atento. Você tem que estar assuntando a vida, assuntando as pessoas.
prestando muita atenção no seu entorno. Então, isso tudo me preparou para hoje, né, ter essa escrita. E mais ainda, eu me lembro que muito menina, eu perguntava muito algumas questões. E uma das questões que eu perguntava, e que eu fico pensando, gente, eu devia ter uma tendência para angustiar. Eu sou de uma geração que a gente aprendeu que as pessoas mais velhas a gente tem que chamar de senhor, de senhora. Só que eu achava que esse tratamento era dado pela idade. Eu não conseguia entender que esse tratamento também marca uma posição social. Então eu não entendia por que minha mãe e minha tia chegavam na casa da patroa e falavam, vamos supor, Dona Iraci, se eu via que aquela Dona Iraci não era mais velha do que minha mãe e minha tia. E o que mais me surpreendia eram as crianças da patroa chamarem a minha mãe de Joana e minha tia de Maria. Então, alguma coisa desconcertava em mim que eu não sabia. E eu ficava com pena das duas. E mesmo ficando com pena, eu pensava assim, engraçado. Quando eu chamo a vizinha de lado, aliás, eu nem chamava de você. Minha mãe dizia, vai lá na casa da dona fulana, fala, senhora. Eu falava, por que minha mãe não fala com essas meninas para falar senhora? E aí, essas observações todas e outras, a observação também de uma vida muito distinta, porque a favela era próxima ao bairro da Serra, que já naquela época tinha uma classe média alta, né? E o Cruzeiro que tinha uma classe média que era regular, mas que distinguia muito da favela. E eu olhava aquilo tudo, e quando eu fui para o colégio de aplicação também, tinha umas 40 alunas na sala, tinham 2 alunas negras. E eu ficava atenta a isso tudo e eu achava, se eu lesse, eu iria encontrar a resposta. E se eu escrevesse, eu também ia, de certa forma, produzir uma resposta. Então, a escrita nasce para mim nesse lugar da carência, né? Eu me lembro quando eu tinha redação assim, a fazenda do meu tio. Gente, não tinha tio mais latifundiário do que o meu. Era muita terra que esse homem tinha. Meu presente de Natal, minha festa de aniversário. Gente, mas era uma mitideza. Era tão bonita a minha festa. Então a ficção também, ela surge nesse processo de fuga da realidade e ao mesmo tempo essa análise da realidade, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você hoje estava me falando isso, eu nem sabia, né? Que Ouro Preto, toda essa região foi importante para você quando você dá uma fugida de BH. Fala um pouquinho disso, antes de você ir para o Rio, não é isso? Isso, antes de eu ir para o Rio. Aí quando eu terminei o normal, em 71, no Instituto de Educação, eu fiquei sem nada. Sem nada, foi um momento também que a favela lá do Cruzeiro, essa favela do Penduraçaia, estavam sendo expulsos os últimos moradores. Então, eu entendia que eu tinha que sair de Belo Horizonte. Uma das minhas primas também tinha terminado o normal, tinha ido para São Paulo, e eu vi que Belo Horizonte não me caberia, né? Eu não conseguiria. Aliás, eu falo que eu fui fazendo as pazes com Belo Horizonte aos poucos, porque eu me senti expulsa da cidade, né? E aí, nesse ano, eu terminei em 71, em 72, eu só tinha desejos, sem nenhuma possibilidade de nada. E trabalhava com um grupo, eram umas meninas em Belo Horizonte, que cada uma tinha o seu emprego, e eu trocava realmente a minha permanência lá, cuidando da casa delas. E aí a gente vinha para o Festival de Inverno de Ouro Preto. Chegando no Festival de Inverno de Ouro Preto, eu conheci 2 professoras do Rio que tinham vindo para o festival
e elas falaram que ia abrir concurso no Rio de Janeiro para magistério. E aí eu fui, fiz o concurso. Então, de certa forma, né, Ouro Preto marca também um lugar de travessia, né? É um lugar de travessia mesmo. Ouro Preto também, Spa de Ouro Preto, Festival de Inverno, que eu era de uma metideza, entendeu? Eu vinha para o Festival de Inverno como se eu fosse artista. Mas, sem sombra de dúvida, né, foram momentos muito intensos, festivais de inverno, que foram me preparando também para essa sensibilidade. Então eu sou grata, e depois tive a oportunidade várias vezes de voltar a Ouro Preto e olhar a cidade, sentir a cidade de outro lugar, né? Como Mariana, é a primeira vez que eu venho a Mariana, mas que me traz toda uma memória, né, da minha presença, né, do meu ser mineiro, né? Que 50 anos de Rio de Janeiro marca toda uma trajetória profissional feliz, mas é como se diz, né? A gente sai de Minas, mas Minas não sai da gente, né? Com certeza. Conceição, todos vocês eu acho que conhecem, nós todos conhecemos, o lado da escritora ultra consagrada. Poeta, romancista, contista. Mas o lado professora, acadêmica dela, é também muito forte. Quer dizer, Conceição, eu acho que se tornou escritora e, antes de tudo, era uma excelente, sempre foi uma excelente leitora de mundo. Leitora de texto, leitora de mundo. Você foi para o Rio, foi dar aula e depois resolveu fazer mestrado e doutorado. Né? Conta um pouquinho isso para a gente. Na verdade, meu curso, já a graduação eu faço no Rio de Janeiro, né, a UFRJ. E vou para o Rio de Janeiro, presto concurso para o magistério, faço concurso para Niterói também, passo lá para Niterói, professor ganha tão pouco que ele pode acumular, né? Ele pode acumular matrícula. E aí eu fico em Niterói, mas eu me interessava muito por literatura. Mas quando eu pensava muito em fazer literatura, entrar para a faculdade e fazer literatura. Mas eu vim, inclusive, de uma experiência daqui de Belo Horizonte, que era de movimento operário, JOC, Juventude Operária Católica. E eu ficava pensando, gente, mas eu vou fazer literatura, e depois de toda que a gente pensando, a realidade brasileira, né, no momento que a gente pensava muito em lutas de classe, claro que tinha um componente católico e um componente cristão muito grande, e eu ficava pensando, o que eu vou fazer com literatura? Era como se eu tivesse traído, inclusive, toda uma luta anterior e traído o meu lugar social, eu indo fazer literatura. Mas é justamente essa ideia que se tem, né, que graças a Deus nós estamos há muito numa outra posição, num outro pensamento, mas essa ideia que literatura, que livro, que escritor, que escritora é coisa de gente chique. E quando a gente fala de gente chique, nós estamos falando de gente que tem dinheiro, né, que tem o poder, né, mesmo para estar, né, em determinados espaços. Aí eu fui fazer literatura, com o tempo eu fui percebendo que pela literatura também eu poderia muito bem estar na literatura e estar nessa luta social, né? Estar falando, inclusive, das questões étnicas. Então, isso me apaziguou. Aí eu fiz a graduação na UFRJ, depois fui fazer o mestrado na PUC, isso tudo no século passado, tá, gente? Que é onde o Júlio foi da minha banca, né, de mestrado, e depois, passados tempos, eu fui para o doutorado.
Mas isso tudo nada direto, tá? Isso teve um intervalo e teve minha filha, eu tenho uma menina de 41 anos, que é uma menina, né? Ainá, em especial menina, então isso tudo era conjugado com o tratamento de Ainá e com viuvez, quando meu marido faleceu, ela tinha 9 anos. Mas eu conto essa história toda, Júlio, antes de você me fazer qualquer pergunta, eu tenho que afirmar isso agora. A minha história é uma história perigosa, porque é uma história que as pessoas podem usar para legitimar o discurso da meritocracia. É uma história que as pessoas podem falar assim, tá vendo? Se estudar, se esforçar, consegue. Não é nada disso. Porque eu vejo muita gente estudando, esforçando e não conseguindo. E tem mais uma questão. Por que alguns têm que ter uma vida tão penosa para esse tal de chegar lá? E por que alguns já nascem nesse lar? Então, eu sou uma exceção. E toda esse... Claro que eu fico metida, né, gente? Fico toda contentinha. Ganhar o prêmio de intelectual do ano, nossa, toda hora eu me olhava no espelho. Ilustrado. E ganhei 10. Eu te dei 10. 10. Não, passou com louvor. Você passou com louvor. O doutorado também. Eu sei. Sei, o doutorado também com louvor. Então eu te avaliei. Então, isso é muito bom, né? Claro que eu fico assim, tem hora que eu olho no espelho, eu mesmo me sinto insuportável. Mas são histórias excepcionais. Então, alguma coisa está errada na sociedade brasileira. Alguma coisa está errada. Então, esse discurso, peço mesmo, não usem o discurso a vida de Conceição Evaristo para exemplificar o discurso da meritocracia, porque é um discurso injusto. Injusto. Vou usar o Caetano para... Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Tá? Então, acho que... Agora tem um detalhe aí que também acho que é importante antes de entrar na parte sua ficcional, escritora, etc. Que Conceição foi uma das primeiras a estudar literaturas de matriz africana no Brasil. Era tudo muito novo, ninguém sabia muito bem, tá? A verdade é essa, tá? E a orientadora dela, saudosa, a professora Pina, sabia muito menos que Conceição do que Conceição estava fazendo. Ainda falou assim, não, faz você que sabe. E eu acho que você inaugurou também, inaugurou no sentido de, antes de Conceição nada havia. Não é isso, muito pelo contrário. Leve antes de Conceição. Tá? Enfim, muita coisa antes de Conceição, muita coisa antes de nós todos. Mas você marcou isso daí dentro de uma universidade, que ainda é a minha universidade, que eu amo profundamente, mas é uma universidade católica, branca, e que era composta basicamente por uma classe média alta. Não é verdade? Verdade absoluta, absoluta. Agora, o que me impulsiona é saber que eu não estou sozinha, né? Pelos que veio antes, quando eu chego na PUC, a Lélia está lá, e outras mulheres contemporâneas, né, como Beatriz Nascimento, como Helena Teodoro, como Neuza Santos e tantas outras. Quer dizer, na verdade, lá no Rio a gente fala muito, nossos passos vêm de nós. Mas a literatura, a gente pensa, né, a gente fala áreas maiores. A literatura é uma área dura, por incrível que pareça. A literatura é uma área dura, e eu acho que ela é uma área dura, primeiro. Quando a gente pensa em literatura brasileira, a gente lembra logo de autoria de homens e de homens brancos. Depois a gente começa a lembrar de autoria de mulheres brancas. Os homens negros estão aí também, mas a gente lembra muito de Machado de Assis,
também é muito recente pensar Machado de Assis como sujeito negro, né? A própria crítica literária embranqueceu Machado de Assis, Cruz e Souza, mas é preciso também, sabe que Cruz e Souza é negro, mas pontua que toda a formação, o próprio, né, Machado de Assis é Cruz e Souza, o maior simbolista brasileiro. O encantamento de Machado de Cruz e Souza, a maneira de ele trabalhar a palavra, né, a simbologia, né, a força da simbologia que Machado de Assis traz para as palavras, aí é tomado como ele sendo discípulo dos mestres franceses. Por que não pensar Cruz e Souza pensando, sendo influenciado pela potência das palavras nas culturas africanas? A palavra na cultura africana tem um simbolismo, tem uma carga simbólica, uma carga de trazer, de fazer acontecer muito grande. Por que não pensar, né, no filiar a sensibilidade de Cruz e Souza também às culturas africanas? Então, perdi o que eu estava falando. Estava ótimo. Porque acho que aí vem daí também essa sua percepção, enfim, desse lugar da cultura africana, na nossa formação, na nossa gente, e você propôs uma palavra, que é uma categoria, e que hoje é muito importante para pensar o Brasil e a literatura brasileira de autores pretos, que é a escrevivência. Certo. Eu acho que eu estou lembrando o que eu estava falando antes. A escrevivência te fez lembrar, deve ser. A literatura era dura. Sim, a literatura como área dura vai ficar, depois que lembrar eu volto, tá, gente? Você estava falando de Machado de Assis, né? Eu falei, mas antes, o que me levou? Perdi. Daqui a pouco eu acho. Tá bom. Daqui a pouco eu acho. O que você estava colocando é por que Machado é considerado alguém que leu e de uma certa maneira foi influenciado pelos ingleses e franceses, e não pensar Machado de Assis dentro de um outro lugar da cultura brasileira. Isso. Foi isso? É isso. E, assim, por causa do meu trabalho de mestrado na PUC. Né, o que significou esse trabalho de mestrado na PUC? Né? É um trabalho que, de certa forma, inaugura uma linha de pesquisa na PUC, né? Quando pensa nessa autoria negra brasileira. E a escrevivência, né, é uma categoria, um conceito também que está aí dando panos para a manga para pensar a literatura brasileira. É um conceito, alguns assumem como conceitos, outros assumem como um suporte teórico, uma metodologia, e está sendo usado, né, aplicado, apropriado em várias áreas do conhecimento. E o que nós temos de dizer de uma forma bem resumida sobre a escrevivência? A escrevivência nasce justamente na minha tese de mestrado, que você foi da banca, em 1994, 95, eu lendo poetas brasileiros e negros, e percebo que o eu poético, coincidentemente ou não era coincidência, mas ele era um eu poético criado por uma autoria negra. E os poemas assumiam esse corpo negro com muita positividade, assumiam essa negritude. Então eu fiz um jogo, era como se esse sujeito autoral se misturasse com o sujeito poético e escrevia se vendo, escrevia vivendo, e aí veio a escrevivência. Mas o que eu quero falar é que não é um mero jogo de palavras, escrever, viver. E também não é
como também é muito longo, nem vou discutir isso aqui. Não podemos pensar a escrevivência somente como escrita de si, autoficção, escrita egóica. Por quê? A escrita narcísica, nós temos insistido nisso muito também. Antes de eu falar da escrita narcísica. Então, a escrevivência, o que semantiza a ideia não é o termo. O que semantiza a ideia está ligado ao histórico das mulheres negras escravizadas no Brasil. Então as pessoas perguntam, então uma pessoa branca não pode fazer escrevivência? Pode, gente, claro que pode. Eu acho que um conceito ele não surge anulando o outro. Pode sim, pode fazer tranquilinho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que semantiza para nós a ideia de escrevivência é pensar as mulheres africanas escravizadas dentro da Casa Grande. É que não só o corpo dessa mulher cumpria uma função escrava, mas a palavra também. A dicção dessa mulher estava inscrita no processo de escravidão. Por quê? Quando essa mulher ia contar a história da Casa Grande, não é porque ela achava o menino bonitinho, vem cá, meu branquinho, senta aqui que eu vou contar uma história para você. Adoro contar história para você. Não era isso. Era uma função que ela cumpria como uma mulher escrava que tinha de cuidar da Casa Grande. Então, a própria dicção dessa mulher era uma dicção que cumpria uma função de um corpo escravizado. A escrevivência, a autoria de mulheres negras, é pensada como um ato que pudesse borrar esse passado. E como um ato também que traz a potência dessa palavra que cumpriu uma função que talvez ela não quisesse cumprir. Então, na origem da ideia escrevivência, tem um aspecto aí, que é um aspecto ligado a uma situação histórica e uma celebração da nossa ancestralidade. Então, a escrevivência ela pode ser usada para pensar a escrita do fulano que está lá no norte da Europa, pode, se ele quiser, pode. Mas essa semantização que está na origem da ideia, do conceito, dessa maneira de pensar a escrita, isso não está em outras escritas. Isso está na escrita de autoria negra. Você acha que a publicação em 2003 do Ponciá Vicêncio abre, que é um puta romance, Isso. maravilhoso. Isso. Hoje a professora em Lágrimas falou que é um dos romances prediletos dela. Tá? Não abriu fortemente essa discussão no mercado editorial brasileiro, intelectual e cultural? E aí eu vou emendar com uma coisa. As questões do racismo também não são aplicadas quando a Academia Brasileira de Letras nem considera a entrada de uma escritora negra, pensando Machado de Assis como seu fundador. Tá? Não é esse sistema absolutamente viciado, tá? Excludente, que hoje tem que ser combatido, né? E enfrentado. Concordo plenamente e já começando pelo final. As pessoas me perguntam, você vai se candidatar de novo à academia? E que eu quero dizer o seguinte, eu não tenho nada contra a academia, nada, em absolutamente nada. Agora, eu não sei se a academia tem contra mim. A questão não é minha. A questão não é minha. Eu acho interessante, tanto no nível regional como no nacional, uma casa que mantém uma memória e que difunde uma literatura, ou a literatura, porque para mim a literatura
é um dos discursos mais potentes que fala da identidade de um povo. Para mim, tanto é que alguns historiadores mais avançados, eles usam a literatura para pensar a própria história. Então, eu acho que as academias que representam as literaturas, sejam elas regionais ou nacional, é um lugar... eu não quero usar a palavra sagrado porque dá um tom muito cristão, muito católico. Mas eu acho que é um lugar de excelência onde a identidade de uma nação está escrita. Então, é isso que eu penso da academia. Eu não tenho nada contra a academia, repito. Agora, não sei se eu faço um perfil para a academia. É só isso. Da mesma maneira que eu acho que durante muito tempo, Carolina Maria de Jesus não fazia perfil de ninguém da crítica literária no Brasil. De ninguém. E quando a gente pensa que há 2 anos atrás, numa enquete, que tinha mais de 100 livros escritos, e o livro de Carolina foi o livro que foi mais apontado para se entender o Brasil, quer dizer, foi um discurso literário, né, de uma mulher que vem dos estratos da pobreza, uma mulher considerada analfabeta, porque ninguém pensa que Carolina o processo de letramento. Hoje os professores, a gente fala muito, né? O processo de letramento ele se dá de várias formas, e o processo de letramento de Carolina é um processo muito diversificado. Mas aí, voltando a Ponciá, eu acho que Ponciá, isso aqui eu vou falar muito baseado também numa crítica literária, né? Eu acho que Ponciá Vicêncio marca assim, gente, eu não estou falando de mitidez não, tá? É porque as pessoas falam, eu vou acreditar, que é para o meu bem. Ponciá Vicêncio marca um lugar especial na literatura contemporânea brasileira. Eu tenho certeza. Tem certeza, né? Absoluta. Tá vendo o Júlio que tá falando, tá, gente? Senão vão sair daqui e falar, nossa, Conceição é presunçosa. Ele que tá falando. Que bom, fala alto. Ponciá é uma das personagens mais importantes da literatura contemporânea brasileira. Então, qualquer coisa foi ele que falou, e que eu concordo. Eu concordo. Então, eu acho que Ponciá Vicêncio, ela marca, né, o livro marca um lugar na literatura contemporânea, assim, traz outras autorias negras, porque o que eu quero dizer também, o importante não é ser o primeiro. Então, algumas pessoas me perguntam, mas que bom se você fosse para a academia, eu ia ficar muito metida, mais ainda, né? Aí você seria a primeira mulher negra e coisa e tal, mas o mais importante não é ser a primeira. O mais importante é abrir perspectiva. E a minha candidatura para a Academia Brasileira de Letras, eu acredito que tenha muitos acadêmicos que são capazes de pensar honestamente que a minha candidatura é de direito. Eu não fiz nada demais, né? E acho que tem acadêmicos que são capazes de pensar que aquela academia precisa de mais representatividade. E eu acho que eles já começam a pensar isso quando entra o Gil, quando entra Fernanda Montenegro e principalmente quando Ailton Krenak está lá. Então, eu acho que a academia está começando a perceber que não dá para caminhar sem essa representatividade literária da sociedade brasileira. Conceição. Oi? E em relação à academia, estou concordando perfeitamente com você. Mas será também se não falta compreensão do Brasil contemporâneo que queremos
em relação a isso. Nós somos campeão, tá, de feminicídio, principalmente mulheres pretas. Moramos, os 3, os 4, moramos numa cidade em que menos de 24 horas uma criança recebe uma bala no meio da cabeça. Quase todas pretas, quase todas de comunidades. São dados, não sou eu que estou inventando isso aqui, né? A questão é, até que ponto, né, um encontro como esse, que tem um caráter pedagógico muito forte, não é pedagógico didático de ensinar o outro, não. Isso aqui é troca. Isso aqui é troca, tá? Mas até que ponto, né, a gente tem que voltar a esse lugar de luta por uma sensibilidade, por uma compreensão, né, por um lugar democrático. E, obviamente, que nós temos o peso de um genocídio nas nossas costas. É um genocídio que é dos povos originários, daí o Krenak está lá, né, e dos povos escravizados. Não é isso? Concordo plenamente e acho que hoje nós estamos num processo histórico que não vai ter volta. Pode até ter momentos de estagnação, como teve há anos próximos, passados, mas porque muitas vezes também eu acho que a gente tem que aprender a lidar com o recuo. O recuo não é fugir da luta, e eu sempre tenho como exemplo o jogo da capoeira, né? Quando um corpo se afasta, ele não está afastando da luta. O movimento de capoeira, né, é um movimento de vai e volta, e normalmente quando o corpo recua, quando ele volta com mais potência. Então eu vejo isso, e vejo o que também me anima, é que ao mesmo tempo que a gente vê uma juventude negra sendo dizimada, mas a gente vê também uma juventude negra se potencializando, tomando seus lugares de direito, se afirmando desde a composição estética do corpo, como também as suas pesquisas. Então, eu acho que não, como a juventude também, como os povos originários, né? O que significa Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras, né? Os povos originários que são ancestrais dessa nação estão tomando os lugares, Sônia Guajajara e outras lideranças, Copenauer, né? Eliana Potiguara, que está aí desde a década de 70 escrevendo. Então, talvez nós estejamos no momento em que o Brasil está sendo tomado por todos os brasileiros, e não somente aqueles brasileiros de origem europeia ou aqueles brasileiros que pensam que são donos do Brasil, eles somente. E nisso vai a literatura, porque a literatura ela tem uma força, né, de convocação muito grande. Hoje, quando aquela moça, como o Julinho falou, que é uma mulher, ainda falei com ela, vocês não tem nada a ver com a minha história pessoal, nada a ver, são experiências totalmente diferentes. Mas pensar que a minha literatura convoca, e principalmente porque é professores, né? A educação tem, fala nisso, os professores do EJA, né? EJA, que estão aí, muito obrigados, nossos parabéns. Então, eu acho que essa literatura que é capaz de convocar todos os brasileiros, não só brasileiros, como os estrangeiros e coisa e tal, que chega nesse lugar da humanidade, né, que convoca a sua humanidade, e que você é capaz de encontrar a humanidade do outro, é isso que a gente quer, seja uma literatura escrita por índios, por indígenas,
por mulheres ou por homens negros, por gays, por lésbicas, que eu acho que esse texto que traz também uma homoafetividade, ele tem que estar aí, né? Porque é uma realidade nossa, né? É uma realidade nossa. Eu acho que esse discurso literário ele tem que ser o mais possivelmente plural. E mais do que isso, o livro no Brasil é uma coisa cara. Livro é caro. Então, as escolas públicas, eu gosto muito desse trabalho nas escolas públicas, porque a gente tem que pensar o livro também como de pertença das classes populares, né? Livro não é só para aquele que pode ir, vai na livraria e pode comprar. Na verdade, né, Conceição, nós temos uma herança completamente diferente de uma herança anglo-saxônica, e mesmo uma herança judaica ou muçulmana. Ensina-se a ler para ler a Bíblia, para ler o Corão, para ler a Torá. Aqui não, durante muito tempo, né, daí tem os grandes sermões do padre Antônio Vieira, que era para as pessoas ouvirem, não para lerem. Né? O livro não era o lugar da democracia, o livro não era o lugar da pertença, o livro era o lugar da exclusão. Tá? Ou seja, quem lê pertence à classe dominante, quem não lê está fora. E eu acho que até hoje, quando eu vejo toda uma política felizmente derrotada contra uma política de cotas, uma política de democratização de entrada na universidade, eu fico surpreso como é que as forças conservadoras, reacionárias e genocidas da sociedade brasileira estão muito bem articuladas para impedir que aquele que é diferente dele assuma um lugar de protagonismo da sua própria história. Tá? E é por isso, Conceição, eu fico extremamente contente de você estar aqui e de saber que você vem a Mariana pela primeira vez num evento com esse povo todo, cujo celular não tocou uma vez. E isso é um sinal de civilidade, de compreensão, de respeito pelo outro. Infelizmente, nós estamos chegando ao final. Até porque a Conceição vai fazer... Não, o final é o pré-final, tá? Não é o final totalmente, não. Ainda tem outras surpresas. A questão só que eu estou colocando vai ter... A Conceição vai ter, inclusive, os livros, né? Que eu acho que não tem mais nenhum. E a Conceição vai autografar e fotografar, fazer, enfim, com as pessoas. Vai ser a entrada, a saída e depois o retorno, né, para dar os autógrafos para quem quiser. Tá? E antes de passar para a Leila, para a Fernanda, para fazer aquela surpresa final, começamos com música e terminamos com música. Eu queria passar para você, minha amiga querida, uma figura tão importante para todo mundo que está aqui, de qualquer raça, de qualquer etnia, de qualquer orientação profissional, vivencial, existencial, né? Sexual, não importa. Todos que estão aqui, tá? Estão aqui por você, por Leila, duas mulheres negras muito fortes e poderosas, ainda bem, e que nos ensinam a sensibilidade, pela sensibilidade. Aquilo que o Chico Buarque uma vez falou, que é no país da delicadeza. Acho que é um pouco... E antes de eu passar para a Leila, para o Fernando, eu queria que você usasse o microfone como você quiser. Eu queria, então, quem tem aí poemas da recordação em outro movimento? Me empreste, por favor. Eu queria terminar com uma poesia. Deixa que eu pego. Não, uma poesia do silêncio. É um presente que vocês estão ganhando, hein? Conceição Evaristo lendo seus próprios textos. Celular é para isso, viu, gente? Quem viu, viu. Quem não viu... Quem não viu, tá no peito da memória.
você falando, né, do país e da delicadeza. Eu não digo que a gente não tenha que rodar a baiana ou a mineira de vez em quando, não é isso. Eu acho que há momentos que a gente tem que dizer mesmo com força para o que veio. Mas eu acho que a delicadeza conquista, né? Eu acho que a delicadeza se leva o outro a pensar. Como o silêncio também, eu acho que no silêncio a gente pode descobrir muitas coisas. Então, como eu falei muito, né? Eu vou deixar para vocês aqui uma pausa. Da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Para a gente terminar essa linda noite, por favor, Conceição. Leila, Fernando. Sim. Mas eu acho que não tem lugar nenhum. Alguém tem um lugar para ir para Conceição sentar? E ó, 300 pessoas levantaram. Mas antes de cantar, eu quero pontuar um negócio aqui, que ela falou... Você volta, hein? Fica na vida do cantinho, pronto. Ela quer assistir. Não, é porque foi falado isso, de que então a literatura precisa realmente vir a ter um espaço maior do que é o consumo da nossa sociedade. Mas há nesse meio do caminho uma outra coisa que é o que me inspira a cantar, que é a palavra cantada. Ou seja, a música popular brasileira, inclusive durante um bom tempo, durante o período de 60, final dos anos 60 até início dos anos 80, o Brasil era o único país do mundo que não se rendeu ao domínio da música norte-americana. Que até a década de 60 a gente no Brasil costumava ouvir música italiana, música francesa, né? Mas era todos os hits, né? Aquelas coisas do rádio. A gente ouvia tudo isso, ouvia bolero e tinha guarani, tudo. Mas depois dos anos 60, final dos anos 60, houve esse predomínio imenso das multinacionais norte-americanas. E o Brasil foi o único país do mundo que não se rendeu a isso. Aqui nós tínhamos um mercado onde a música brasileira, a música em português, nossa língua nativa, belíssima por sinal, dominava as paradas. Então a gente tinha de Roberto Carlos a Caetano Veloso, Mutantes, Novos Baianos,
e um monte de gente, não nem dá para citar. E essas pessoas fizeram uma ponte, né, ou uma tentativa de chegar a isso, que a Conceição estava falando, da literatura poder ser algo consumido pela nossa juventude, consumido normalmente. A música brasileira fez essa ponte, essa amálgama, né? E eu sou muito grata a isso, porque muito do que eu hoje faço, eu canto por causa disso. Porque a minha forma, a Conceição escreve, eu canto, mas eu canto no sentido de pegar esses textos, isso que a música brasileira tem, de tocar as pessoas. Porque, para mim, esse lá, que as pessoas falam, fulano vai chegar lá, o lá são vocês. Porque eu canto para vocês. Vocês estão aqui porque a gente está aqui. Então, eu acho que a arte, o lá que eu, pelo menos, busco, não é ser sucesso, ter dinheiro, famosa, não. O lá é eu chegar no coração de vocês, é eu fazer com que aquilo que eu estou dizendo, ou cantando, enquanto cantando e dizendo, que eu toque vocês, que esse é o meu lar. Então eu sou sempre muito grata a quem se arruma, sai de casa, se produz, bota um cheirinho, bota um perfume, bota uma roupa, para vir assistir a qualquer espetáculo no palco. Porque tudo que a gente faz é para vocês. Então,